Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à primeira aula da Escola Bíblica. Essa aula talvez não, é a aula mais importante que vocês vão ter na escola, porque ela fala sobre o ser de Deus e seus atributos. E nós sabemos que não existe nada mais importante do que conhecer a Deus. Nós podemos estudar sobre todos os assuntos, mas se nós não nos relacionarmos corretamente com o Senhor, se nós não conhecermos quem Ele é, tudo isso vai estar sendo construído numa base de areia e não na base da rocha, que é Cristo. Então, eu queria que você se empolgasse, que você se inspirasse à medida dessas 8 aulas que nós vamos ter, e eu tenho certeza que no final dessas 8 aulas você vai estar mais apaixonado por esse Deus que é tão maravilhoso. Então, vamos começar os nossos trabalhos? Bom, muita gente quer saber sobre igreja, muita gente quer saber sobre dons espirituais, ou quer saber sobre escatologia, um assunto que está bem na moda, mas todos esses assuntos são muito importantes. Mas é muito difícil a gente ver, hoje em dia na igreja, pregações de domingo ou até mesmo estudos falando sobre o ser de Deus. Quem é Deus? É muito difícil a gente ver pessoas tirarem tempo, pastores, mestres tirarem tempo para ensinar a igreja sobre quem Deus é, quais são os atributos desse Deus, qual é a forma dele pensar, qual é a forma dele agir, quem é ele e quais são os planos dele conosco, com os seres humanos, com a terra. Então, é muito importante conhecer sobre quem Deus é. Eu chamo você, antes da gente começar a destrinchar o ser de Deus, a voltar os seus olhos para a importância de conhecer o Senhor. Tudo mais na sua vida pode ser secundário, mas conhecer a Deus precisa ser o seu chamado primário, porque é isso que vai definir a maneira como você se relaciona com Ele e a maneira com a qual você enxerga o mundo e tudo à sua volta. Então, nessa primeira aula, eu gostaria de te dar alguns motivos pelos quais é importante conhecer a Deus. Talvez possa parecer raso para você, nossa, Daniele, mas eu queria que você começasse já logo no conteúdo, mas eu gostaria que você prestasse muita atenção em cada ponto, porque são pontos que você provavelmente vai conversar com amigos, vai convencer pessoas da importância, vai talvez diagnosticar que a sua vida realmente está assim, se você é líder, de repente, na sua igreja está assim, e que realmente vocês precisam ajustar a doutrina da igreja, o ensino da igreja, para que foque um pouco mais no conhecimento de quem Deus é. Então, preste muita atenção em cada ponto. Só mais uma coisinha. Prepare aí um caderno, uma caneta para você anotar os pontos. Eu sei que eu vou estar disponibilizando para vocês o material de apoio, meu esboço, mas eu gostaria que você anotasse aquilo que chama a sua atenção, versículos, para que depois você possa, talvez, ensinar isso a outras pessoas. Eu, há alguns anos atrás, nunca ia imaginar que eu estaria dando aula, ensinando sobre assuntos tão profundos quanto esse, mas hoje eu estou aqui porque eu fui dando pequenos passos de fé. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é começar a anotar as coisas que você ouve e depois transmitir isso a outras pessoas, na sua célula, no seu grupo, na sua igreja, em qualquer lugar que você esteja, onde haja oportunidade, tá bom? Então, o primeiro motivo pelo qual você deve conhecer a Deus é para cumprir o seu propósito. É muito interessante perceber que quando a gente se converte, a gente tem um primeiro nível de revelação de quem Deus é. A gente conhece Deus como Salvador, né? A gente tem esse primeiro contato com o ser de Deus e a gente passa a enxergá-lo de uma outra maneira. E, de alguma forma, a gente entende que necessita conhecer mais desse Deus e se relacionar com esse Deus. Então, a gente faz aquela oração convidando Ele para entrar na nossa vida, né? Mas você precisa entender que essa revelação inicial, ela não vai te dar base para a sua caminhada cristã se você continuar no mesmo nível de revelação. Essa revelação inicial, ela é boa, mas ela precisa ser aperfeiçoada.
essa revelação precisa crescer em você. E isso se chama processo de santificação. Então, nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer quem é Deus. Mas é muito triste ver que existem cristãos há mais de 10, 20 anos que continuam com o mesmo nível de maturidade, com o mesmo nível de conhecimento de Deus. Se você fizer uma pergunta a ele hoje e daqui a 10 anos ele vai te dar a mesma resposta, ele não aperfeiçoou nada, ele não mudou nada, não foi acrescentado nada ao conhecimento que ele tem de Deus. Será que esse cristão está contribuindo para o propósito de Deus na Terra? Será que esse cristão tem entendimento de que a nossa jornada cristã, que a nossa caminhada com Deus, não é apenas um relacionamento vazio, onde não há propósito para nada? Não, um relacionamento com Deus é um relacionamento de aliança. É muito interessante perceber que quando um homem e uma mulher se conhecem e eles então firmam um compromisso de casamento, eles têm ali uma comunhão, uma koinonia, e essa palavra ela dá a ideia de uma aliança, de uma comunhão, mas para algo, para algum propósito. Então esse homem e essa mulher se juntam em uma aliança para formar uma família, e é natural que venham os filhos, é natural que eles construam a sua vida, porque essa aliança tem um objetivo. Além de amar um ao outro, eles constroem juntos. Então, com Deus é a mesma coisa. O nosso relacionamento com o Senhor é para nós desfrutarmos do amor dele, sim, nos deleitarmos no amor dele. Ele se deleita também em nós, mas esse relacionamento tem um propósito. Agora mesmo nós estamos caminhando em direção a um propósito. Eu gosto muito do texto de Êxodo 19. A gente costuma falar que essa é a proposta de casamento de Deus para o povo. Então Deus cria Adão no jardim, Adão peca, mas antes disso Adão era um sacerdote no jardim, ele se relacionava com o Senhor e ele era o responsável por expandir o reino de Deus nesse sentido. Ele tinha um mandato de cultivar e guardar, ele tinha um mandato de ser um representante do Senhor na terra. Mas então quando ele peca, essa aliança ela é de alguma forma quebrada. Mas Deus não desiste de nós. Então ele encontra um homem chamado Abraão. E então ele faz promessas para Abraão, faz uma aliança com Abraão. E Abraão gera uma grande nação, ele gera um povo. E de repente esse povo está preso no Egito. E Deus levanta Moisés para libertar o povo, para que esse povo continue seguindo aquilo que Deus deu para Adão, que Deus deu para Noé, que Deus deu para Abraão. Então, em Êxodo 19, Deus demonstra novamente o seu desejo de se aliançar para um propósito, o mesmo propósito que Adão tinha no Éden, de refletir a glória de Deus, de dominar sobre a terra, de liberar a glória de Deus, de fazer convergir céus e terra, de que a terra fosse um espelho daquilo que acontece no céu. Deus continua querendo isso, então ele fala lá em Êxodo 19 para o povo o seguinte, Êxodo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus aqui está falando que se vocês guardarem a minha aliança, se vocês obedecerem a minha lei, vocês serão um povo sacerdotal, um povo que me representa na terra, um povo que tem comunhão comigo. Irmãos, Deus deseja comungar, Deus deseja profundamente ter um povo na terra. O versículo eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo aparece muitas vezes na Bíblia, como se fosse o refrão da Bíblia. Mais de 25 vezes aparece na Bíblia esse mesmo texto. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. De Gênesis a Apocalipse, esse refrão é repetido. Então Deus tem um propósito. E para que nós possamos cumprir esse propósito, nós precisamos saber quem é o nosso Deus. Ele deseja ser conhecido.
Ele não desistiu quando Adão pecou. Ele continua se relacionando através de alianças que ele faz com os homens. Então, eu queria que você entendesse isso não na sua mente, mas no seu coração. Deus deseja comungar. Deus deseja convergir céus e terra. E você faz parte disso. Mas você só vai poder ajudar a cumprir esse propósito se você conhecer esse Deus. Amém? O próximo ponto pelo qual você deve estudar sobre Deus e conhecer a Deus é porque Deus deseja ser conhecido. Então, é muito parecido com o primeiro, mas o primeiro fala de propósito, conhecer para um propósito. Mas você já parou para pensar que Deus deseja ser conhecido? Ele nos criou para o relacionamento e o relacionamento envolve conhecer o outro, o que o outro pensa, como o outro age. Através de homens que receberam divina inspiração, Deus deixou a sua palavra escrita. Essa escrita nos auxilia a conhecê-lo. Tudo que conhecemos dele são adaptações que ele faz. Eu fico pensando nisso. Nós nunca vamos conhecer a totalidade de quem ele é, mas apenas aquilo que ele deseja revelar a nós, que ele deixou na sua palavra. Um bom exemplo disso, continuando no livro de Êxodo, é a lei. Muitas pessoas encaram a lei como se a lei fosse algo ruim, como se a lei fosse uma lista de regras. Com certeza você já pensou assim, eu já pensei assim. A lei como uma lista de regras de um Deus muito rígido, muito bravo. Então, ele tem um padrão muito alto do que é certo e ele deixa aquela lista de regras para os homens cumprirem, mesmo sabendo que é praticamente impossível que nenhuma delas seja quebrada. Então, esse Deus é como se fosse um policial, sabe? É como se fosse um xerife. É assim que eu pensei Deus durante algum tempo da minha vida. Mas hoje eu entendi que Deus dá a lei a esse povo, primeiramente, porque ele deseja mostrar ao povo, se revelar ao povo o seu próprio padrão moral, o seu próprio padrão de santidade. Irmãos, o nosso Deus é tão santo, tão separado, e ele deseja tanto que nós o conheçamos, mas nós só podemos conhecê-lo se nós tivermos essa santidade em nós também. E hoje nós temos através de Cristo Jesus, mas Deus aqui na lei com Moisés, ele fala, olha, vocês precisam me conhecer, eu sou assim. E daí ele dá a lei. Não é que Deus seja limitado pela lei, mas a lei reflete o caráter de Deus em alguma medida para nós. Quando Deus diz não matarás, quando Deus diz não terá outro, Deus, ele demonstra quem ele é, ele reparte, ele reparte com seres tão finitos, com seres tão inferiores a ele, um pouco de quem ele é, ele está se dando. Você já parou para imaginar a lei dessa forma? Quando Deus entrega a sua lei, aquele povo, aquelas pessoas lá no deserto, ele está dando uma parte dele mesmo para aquelas pessoas. E ele fala, olha, eu sou assim, andem nessa lei e vocês vão ter comunhão comigo, porque eu desejo me revelar. Uau! Deus deseja ter comunhão conosco. Deus deseja ser conhecido. De Gênesis a Apocalipse, ele está se revelando. Ele está dando para homens e mulheres na história pequenas porções de revelação de quem ele é. Então a gente pode ver isso na lei, mas a gente também pode ver isso nos profetas, a gente vê isso nos evangelhos, a gente vê isso em Apocalipse. Deus doando de si, Deus dando. A gente vê em João 3,16 que ele se dá de tal maneira que ele dá o próprio filho. Esse Deus deseja ser conhecido. Agora para pensar nessa vontade furiosa de Deus em te conhecer. Será que você corresponde com a mesma vontade de conhecê-lo? Ele tem tanto desejo em ser conhecido. Será que você tem o mesmo desejo que ele tem que você o conheça? Será que você tem buscado o conhecimento desse Deus? Ou será que nós precisamos nos arrepender e fazer a oração, Senhor, eu quero te amar mais. Senhor, eu quero te conhecer mais.
Senhor, cada vez que eu tenho um vislumbre de quem o Senhor é, eu quero ver mais, eu quero conhecer mais. Porque esse Deus, Ele faz coisas impensáveis para te encontrar. Esse Deus faz coisas impensáveis para te conhecer. Esse Deus sai da sua glória no céu, despiu dessa glória para te encontrar. Será que nós temos esse mesmo interesse em conhecê-lo? Cara, se isso não é motivo suficiente para a gente pegar a nossa Bíblia todo dia e esquadrinhar o coração desse Deus e orar e tentar conhecer Ele, eu não sei mais o que pode convencer a gente, porque esse desenfreado amor que Ele tem é mais do que suficiente por aquecer o nosso coração. E Ele dá a lei em Moisés, mas Ele não está satisfeito com isso, apenas isso, Ele quer muito mais de nós. Ele dá indícios de que Ele quer muito mais de nós. Olha esse texto de Jeremias 31, versículo 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei a minha lei no seu interior e farei e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a sua maldade. Esse é o coração do nosso Deus. Ele não é um policial tentando pegar todos os seus crimes para te prender. Ele quer perdoar, porque Ele quer comungar. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Uau! Esse é o coração de Yahweh. O próximo motivo pelo qual você deve conhecer esse Deus, você deve buscar o conhecimento dele, é para você saber quem você adora. Para nós conhecermos aquele que nós adoramos. Pessoas conversam pela internet e nunca se viram. Eu tenho vários amigos em diversos lugares do país que eu vi uma vez ou que eu nunca vi. Mas eu converso com aquela pessoa, eu dou informações àquela pessoa baseado naquilo que eu acho que ela é. Então, por exemplo, se eu vou conversar com você na internet, eu falo que eu sou um homem que estudo direito, você vai ter um tipo de assunto comigo, um tipo de papo comigo. Se eu falo pra você que eu sou uma adolescente que tá fazendo vestibular, você tem um outro tipo de papo comigo. Os assuntos que regem a conversa, eles são baseados naquilo que eu penso que você é, na maneira, se eu sei se você gosta de piadas ou se você é uma pessoa mais séria. Enfim, a maneira como eu me relaciono com você é interferida pela maneira como eu te vejo, como eu acho que você é. E com Deus é a mesma coisa. Nós só vamos conseguir adorá-lo da maneira adequada à medida que nós conhecemos quem Ele é. A definição clássica de adoração é que adoração é uma resposta. Adoração é uma resposta àquilo que nós vemos. Então, quando nós temos um vislumbre de algo em Deus, a nossa reação a isso é adoração, né? Se prostrar ou viver de uma maneira que o agrade, isso é adoração. O Salmo 150 expressa um direcionamento de louvor corporativo muito interessante. Presta atenção nesse salmo. Salmo 150, versículo 2. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Primeiro, ele está falando que você tem que louvar pelos seus atos poderosos. Se você não lembrar quais são esses atos poderosos, como você vai poder louvar? Então é muito comum no livro de Salmos a gente ver os salmistas relembrando os feitos de Deus. Por que eles estão fazendo isso? Porque isso enche o nosso coração de gratidão e louvor a quem Ele é. Então a gente precisa conhecer para poder adorar e louvar. E depois o versículo fica mais difícil ainda. Ele diz assim: louvai-o conforme, segundo a excelência da sua grandeza. Nós temos que louvá-lo, adorá-lo, segundo, na mesma medida, conforme a excelência da sua grandeza. Eu acho que isso é impossível. Nós nunca vamos conseguir adorar de uma maneira tão adequada a um Deus que é tão transcendente, tão maravilhoso, tão grande. Mas nós precisamos tentar.
mas nós só vamos conseguir louvar e adorar esse Deus da maneira que Ele merece, se nós estamos com os nossos olhos abertos para receber mais revelação de quem Ele é. Se nós conhecermos essa pessoa, eu não tenho como elogiar alguém que eu não conheço. Eu não tenho como elogiar uma pessoa que passa na rua por alguma coisa que ela fez, porque eu não conheço essa pessoa. Eu preciso conhecer ao Senhor. Sabe por que que os nossos cultos são frios? Porque os nossos cultos estão cheios de pessoas que não sabem quem Deus é, que não conhecem quem Ele é, que não leem as suas Bíblias, que não se maravilham com esse Deus. É por isso que os nossos cultos estão frios, porque à medida que nós nos enchemos de conhecimento desse Deus, é impossível não louvá-lo na medida que Ele merece ser louvado. Irmãos, viu como é importante conhecer esse Deus, como é importante esse assunto? Não é algo trivial, não é algo banal, não é algo que você pode passar a sua vida sem isso. Conhecer a Deus é a missão central da sua existência. Nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos conhecê-lo e dizer aquilo que Paulo disse em Romanos 11, por exemplo, versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Para Paulo falar isso, irmãos, é porque Paulo teve um encontro e se sentiu tão inferior a esse Deus que não tem como expressar, quão profundo é. Irmãos, nós precisamos disso. Próximo motivo pelo qual, e último, você deve conhecer ao Senhor é para não cair no pecado da idolatria. João Calvino disse: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Isso significa que dentro de nós existe uma guerra interna. Agora mesmo, dentro do seu coração e do meu, existem coisas que estão querendo assumir o lugar de Deus no nosso coração. Agora mesmo existe uma disputa pela sua atenção, pelo seu coração. E o que é um ídolo? Timothy Keller define ídolo como qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva o seu coração em imaginação mais do que o Senhor. Um ídolo pode ser a sua família. Um ídolo pode ser um entretenimento. O ídolo pode ser coisas relacionadas às questões emocionais, de agradar todo mundo, agradar os outros. Um ídolo pode ser muitas coisas. Um ídolo pode ser ideologias políticas. Um ídolo pode ser ideologias filosóficas. Muitas coisas podem ser um ídolo. E a nossa geração está completamente dominada por ídolos. Eu falo isso com muito pesar no coração. Nós temos um discurso hoje relativista que diz: olha, tudo bem, você pode encontrar Deus de diversas maneiras. Com certeza você já ouviu isso na sua faculdade, no seu trabalho, ou com alguém da sua família. Olha, não importa qual é o Deus, só há um Deus. Existem vários caminhos, mas só há um Deus. Você já ouviu isso? Todos os caminhos levam a Deus. Não importa qual é o caminho que você siga. Se você tem uma espiritualidade, se você acredita em Deus, está tudo ok. Muitos hoje falam: olha, eu não acredito que existe Deus, mas eu acredito que existe uma força, né? Então, o nosso discurso relativista, né, tem gerado uma sociedade, pessoas que têm uma visão muito distorcida de quem Deus é. Deus pode ser diversas coisas, mas quando nós estudamos sobre o ser de Deus e os seus atributos, nós percebemos que Deus é um só. Assim como Shema diz, só existe um Deus verdadeiro. Todos os outros são ídolos, todos os outros são falsos.
Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que agora mesmo você pode estar tendo uma visão equivocada de Deus. Você acha que está adorando a Deus, mas na verdade você pode estar adorando uma cópia de você mesmo. Olha que perigoso. Nós podemos estar adorando. Se o seu Deus nunca discorda de você, se o seu Deus nunca discorda do que você está fazendo, se o seu Deus ou é um Deus muito mau, que condena você o tempo inteiro, provavelmente o seu Deus não é o Deus da Bíblia. Se o seu Deus, ele tem posições que se chocam com aquilo que a Bíblia diz, o seu Deus não é o Deus da Bíblia. Talvez você tenha tido uma experiência ruim com seu pai e você não consiga ver Deus como pai. Então, para você, Deus é um pai que cobra. Deus é um pai malvado. Deus é um pai ruim. Então, você está adorando. Quando você levanta as suas mãos, você está adorando esse pai mau. Então, a sua visão de Deus está distorcida. Você pode estar idolatrando uma imagem de Deus que não corresponde a de fato quem Deus é. E aí você ouve uma pregação no YouTube e você encaixa essa peça no quebra-cabeça do Deus que você próprio montou. E aí você lê alguma coisa, um artigo na internet, uma postagem no Instagram, você pega e você monta. E aí você pega ideologias políticas, sabe? Sobre o que é ser bom, sobre o que é ser legal. E você fala, nossa, isso parece ser tão bíblico. E aí você encaixa isso no seu Deus Frankenstein e de repente você está adorando um ídolo, caindo num pecado de idolatria. Assim como um católico, por exemplo, que venera e adora uma imagem. Então, não existe diferença. Idolatria é idolatria. E idolatria se combate com conhecimento de Deus. Daniele, como eu faço para conhecer esse Deus? A primeira coisa é ler a Bíblia. A segunda coisa é estudar sobre quem Ele é. E a mais importante, fazer todo esse conhecimento descer para o seu coração. É muito importante. Eu preciso dizer que nós não estamos aqui para decidir quem é Deus. Nós não estamos aqui para dizer Deus tem que ser assim ou tem que ser assado. Nós não temos que decidir quem é Deus. Quem é Deus já está revelado nas Escrituras, pelo menos aquilo que Ele quis se revelar a nós. Isso é muito interessante, perceber que o nosso estudo não é exatamente sobre Deus, mas é sobre Deus por meio da sua revelação. Quem Ele diz que é isso que a gente vai conhecer dele. Nós só podemos conhecer dele aquilo que ele revela para nós. Então, todo esse conhecimento por meio das disciplinas espirituais e por meio da oração, ele se faz importante para nós. Salmo 115, versículo 1 a 8, expressa a última coisa que eu queria falar aqui. Porque nós precisamos conhecer esse Deus para sermos semelhantes a Ele, para nos tornarmos a sua imagem, parecidos com Ele, santos como Ele é. Salmo 115, versículo 1 a 8 diz assim: não a nós, mas ao teu nome dá a glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A ele se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. O Salmo está dizendo que se torne semelhante ao Deus mudo, surdo, todo aquele que o adora. Então, os deuses, eles vão paralisando os nossos sentidos. Se você adora um Deus, você fica tão cego quanto ele é, tão surdo quanto ele é. Mas se você adora o Deus vivo e verdadeiro, os seus sentidos vão cada vez mais sendo treinados para ser como é esse Deus. E aí sim, eu coloco para você um ponto fundamental dentro disso tudo: a oração faz com que todo esse conhecimento desça para o coração, gerando arrependimento em nós, das nossas obras mortas,
das coisas que a gente faz, que se levantam contra o conhecimento desse Deus. E à medida que nós nos arrependemos, nós vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Ele. É por isso que nós só podemos conhecer a Deus, estudar sobre quem Ele é, juntando a leitura da palavra com as outras disciplinas espirituais, da oração, do jejum. Eu espero que você faça isso na sua casa. A última coisa que eu queria falar, que também é muito importante, é que nunca a nossa oração, a nossa espiritualidade, substitui aquilo que Deus diz que Ele é na sua palavra. Muitas heresias têm se difundido hoje na nossa geração, porque é uma geração muito emocional, muito emocionalista. Então as pessoas falam, cara, eu tive uma experiência com Jesus assim, 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 e Ele me disse isso, isso, isso. E coisas que contradizem a palavra de Deus, isso não provém do Senhor. Deus nunca vai dizer nada que contradiga aquilo que as Escrituras falam que Ele é. Então, a revelação de Deus que nós precisamos conhecer está nas Escrituras. Mas não é algo estático. Cada vez que você lê a sua Bíblia, você vai descobrir mais dele. E aí você ora e esse conhecimento se torna verdade dentro de você. E você vai refletindo a imagem de Deus. Eu espero que eu tenha conseguido empolgar você para conhecer mais desse Deus. Eu espero que agora você fique animado para a próxima aula e que você tenha vontade de se relacionar mais com Ele no seu dia a dia. Que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima aula.